Olá pessoal, paz esteja convosco, que Deus abençoe a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Vamos ler hoje a Palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Há uma guerra espiritual que nós devemos lutar e batalhar. A palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, não é contra os nossos irmãos, mas sim é contra as potestades no mundo espiritual, no culto que os nossos olhos carnais não podem ver. Como entender a Bíblia? Então, se muitas vezes nós lemos e não compreendemos, a Bíblia, ela contém 66 livros, o qual 39 são do Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. As Escrituras foram escritas por aproximadamente 40 escritores num período de 1.600 anos. Deus é o autor deste livro. Foi usado apenas as pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo para trazer esta palavra reveladora que, como acabei de falar, há 1.600 anos, que ela foi escrita aproximadamente. E ela não se contradiz em hipótese nenhuma, palavras de profecias que vêm e têm se cumprido, arrisca todo aquilo que está como profecia. A Bíblia é subdividida em 5 partes, o qual uma parte em histórias, falando isso do Novo Testamento, e ao qual nós estamos falando aqui sobre entender a Bíblia. Esses livros da história, 90% nós entendemos da forma que nós lemos, e aproximadamente 10% está por parábolas, melhor dizendo, ou textos proféticos, que precisam ali então de uma interpretação. Em segundo, são os livros poéticos, que são poesias, pelo qual 85% nós entendemos da forma que lemos e 15% está numa forma figurativa. Por que eu falo isso? Entendemos da forma que lê e a outra porcentagem está numa forma profética. Por exemplo, quando Jesus conta, aconteceu que Jesus estava num caminho, como esses dias eu vinha falando sobre Zaqueu, e aconteceu todo aquele episódio, nós vamos entender da mesma forma que nós lemos, porque foi algo que aconteceu realmente. Que Jesus foi posar na casa de Zaqueu, então é assim que nós entendemos, e ali houve salvação naquela casa. Agora, quando Jesus conta a respeito de uma parábola, por exemplo, do semeador, já nós não estamos não interpretamos da forma que nós lemos, mas sim está de uma forma figurativa, que a semente é a palavra e assim por diante. E são em terceiro, eu já falei de duas, na terceira parte está os livros proféticos, pelo qual 95% não entendemos da forma que nós lemos, e apenas 5% nós vamos entender da forma que lemos. Depois, em quarto, vem os evangelhos, que 85% nós entendemos da forma que lemos, e 15% também está ali numa forma de parábolas. E depois vem as cartas, que 90% nós entendemos da forma que lemos e 10% da forma figurativa. E vamos analisar os livros históricos, quando começa em Gênesis até Esther, incluindo Atos dos Apóstolos, que são livros históricos que contam a história dos profetas, dos discípulos e de todos os pregadores. A história da Bíblia, aproximadamente 90% entende da forma que se lê e 10%
foi escrita numa linguagem simbólica ou profética. Conta de Adão e Eva, a queda do homem e também os demais acontecimentos poéticos. Por exemplo, Jó, Salmos, Cantares, Eclesiastes. Destes, 85% entende como se lê e aproximadamente 15% está numa linguagem simbólica ou figurativa. Amém? Então, quero deixar esta palavra hoje com vocês e nós vamos dar sequência para nós tomar um profundo conhecimento nesta guerra que, primeiramente, todo soldado ele precisa ter um treinamento, ter um conhecimento do campo aonde ele vai enfrentar o seu inimigo. Depois, ele busca ali o seu armamento e saber dominar essa arma, que é a palavra de Deus, e a oração, o jejum, a consagração, o buscar de Deus, e depois ele segue adiante para a luta, sabendo toda a estratégia contra o seu inimigo. E esse inimigo chama-se, toda aquela força contrária do mal, e não é as pessoas, o nosso vizinho, não, é apenas a obra do mal que está no mundo espiritual. Senhor Deus, poderoso Pai, neste momento, Pai amado, eu abençoo a todos os que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor os abençoe poderosamente, trazendo aí um conhecimento e a bênção do Teu Espírito, para que todos alcancem a bênção, sejam vitoriosos no nome de Jesus. Amém.